Alunos, sejam bem-vindos à disciplina de cálculo numérico. Eu sou o professor Ricardo. Eu vou apresentar para vocês, juntamente com o Thiago, um amigo meu, a importância de se estudar cálculo numérico no nosso dia a dia. O Thiago ele é engenheiro mecânico, formado pela Universidade Estadual de Maringá, fez mestrado na Engenharia Civil e Engenharia Ambiental nos Estados Unidos, na Carnegie Mellon University, e ele é doutorando também na mesma área, no mesmo curso e na mesma universidade, né? Essa universidade que já foi laureada com 10 prêmios Nobel, dentre eles o prêmio concedido em Ciências Econômicas a John Nash. Provavelmente vocês matemáticos já ouviram falar desse famoso cientista, vamos colocar assim, e ele vai discutir conosco sobre a importância do estudo da disciplina de cálculo numérico. O Thiago é um grande amigo meu, e ele vai comentar um pouquinho sobre o que ele usa no dia a dia dele, no doutorado, de aplicações de cálculo numérico. Tudo bem, Thiago? Seja bem-vindo. Tudo jóia, Ricardo. Obrigado pelo convite aí. Prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu trabalho com cálculo numérico no meu dia a dia. Isso aí. Se você puder apresentar para a gente o que você faz, com o que você trabalha. Beleza, deixa eu compartilhar aqui. Então, meu trabalho aqui no doutorado é com drones. Meu projeto é focado com drones de entrega, são drones que podem ser de terra, né, como esses robozinhos aqui, ou drones, como a gente conhece também, que são pequenos helicópteros ali, que voam e entregam pacotes. E o meu projeto é entender esses dispositivos e criar modelos de energia que vão descrever o que a gente pode esperar de consumo de energia de cada um desses robôs, assim, né? Eu estou no meu segundo ano de doutorado, então, assim, grande parte do que eu vou apresentar hoje aqui é referente ao meu primeiro ano de doutorado. E a gente, para começar a entender um pouquinho como que os drones consomem energia, a gente montou um drone com vários sensores, né? Então a gente coleta dados de posição, né? O GPS, né? Qual é a posição do drone em cada momento, velocidade, aceleração do drone, como que o vento tá passando, né? Então se estiver ventando muito também a gente coleta essa informação. A corrente, a voltagem do drone, porque a gente quer saber quanto de energia está saindo da bateria e está sendo consumida pelo drone. E aí a gente montou esse drone e levou ele para fazer algumas entregas, né? A gente criou alguns pesos, algumas caixas com pesos. Então, essa caixinha branca aqui no drone tem variações de peso, e a gente fez o drone fazer mais de 200 voos. E foi coletando informação. Então, ao longo desse voo, a gente coletava informação sobre várias daquelas variáveis que eu falei anteriormente, né? E aí o meu trabalho era analisar esses dados e entender e criar um modelo de energia que explicasse um pouco o funcionamento do drone em termos de consumo de energia. E aí, cálculo numérico é o meu dia a dia aqui, né? Então, eu trouxe 3 exemplos de coisas que a gente aprende em cálculo numérico, que eu uso no meu dia a dia aqui. Então, o primeiro dele a gente tinha um problema que eu precisava identificar, né, para criar esse modelo, e esse modelo ser mais representativo da realidade, eu precisava entender como que o regime de voo varia, né, e como que o consumo de energia varia de acordo com o regime de voo. Porque o drone, ele sai do chão, ele está ali em altitude zero, né, ele levanta, voa, então ele decola, isso é vertical, ele faz o percurso que é chamado de cruzeiro, né, e depois ele landing, né, ele aterrissa também vertical. Então, a gente tinha uma hipótese que, será que esse consumo de energia, ele é diferente em cada um desses 3 regimes, né? E, então, eu precisava separar o meu dado nesses 3 regimes. E aí,
quando a gente olha aqui, a gente até consegue, né, os humanos conseguem fazer essa distinção muito fácil, né, porque, aqui está subindo, né, a altitude, está aumentando a altitude, depois ele mantém uma certa altitude, depois ele desce. Mas como eu tinha muitos dados para fazer isso, a gente queria criar um algoritmo para fazer isso automaticamente. E o problema é que quando eu dou um zoom nessa leitura aqui, eu tenho um dado com muito ruído, que a gente chama, né? Porque esse dado está sendo coletado, e isso varia muito pela própria especificação dos sensores que a gente tem. Então, um dos primeiros passos que a gente fez aqui foi passar um filtro gaussiano que deixasse essa variação de dados aqui mais suave, e quando eu tenho essa variação mais suave aqui, eu consigo, daí sim, passar esse filtro em ao longo do meu dado, e achar pelas derivadas aqui, né? Eu consigo fazer a derivada de forma mais consistente aqui, né? Eu não vou ter tanta variação local ali, né? Por causa dos ruídos. E aí, com essa derivada, eu consigo, por exemplo, aqui, entender, ok, o drone está, né, a altitude aqui, ela se mantém em zero, então a derivada primeira aqui vai ser mais ou menos zero, que é esse trecho aqui. E aí, essa derivada, ela aumenta muito até esse ponto médio aqui, então eu vou ter o ponto máximo aqui da derivada, e depois ela volta a ser zero, né, nesse ponto que é onde termina a decolagem ali do meu drone. Então, quando a gente faz esse filtro, agora eu consigo fazer a primeira derivada e entender que, opa, então, a partir do momento que eu acho esse ponto máximo aqui, o primeiro ponto, né, máximo que eu tenho aqui, quando essa derivada primeira chegar em zero, eu vou terminar a minha decolagem, né? E eu consigo fazer isso a mesma coisa para aterrissagem, né? Quando eu tenho meu ponto mínimo aqui, né? Então, um pouco antes, a hora que eu saio da derivada mais ou menos igual a zero aqui e vou em direção ao meu ponto mínimo aqui, é porque eu comecei a minha aterrissagem. E aí, com isso, eu consigo fazer essa distinção dos 3 regimes de voo, né? Então, decolagem, cruzeiro e aterrissagem, e criar isso num algoritmo, porque eu preciso fazer isso, repetir isso para mais de 200 voos, né? Então, eu utilizo um pouco do cálculo numérico para conseguir chegar numa automatização também e trabalhar com esses dados. Uma vez que eu tenho isso, eu tenho agora um trabalho de regressão ali para tentar entender como que eu faço para prever o consumo de energia, né? Então, os meus dados, e para isso eu preciso calcular quanta energia o drone consome ao longo do voo, né? E para fazer isso, eu preciso, né, integral de potência pelo tempo é o que me dá energia. Então, eu preciso integrar essa potência pelo tempo ali, só que o meu perfil, né, apesar de eu estar aqui com um gráfico de linha aqui, na verdade, o que eu tenho são pontos, né? São pontos, são dados discretos, né? Então, para conseguir calcular essa integral, né, de potência pelo tempo, a gente utiliza aqui a integral pela regra de Simpson, que faz uma aproximação, faz uma interpolação ali parabólica entre os pontos que a gente tem e consegue me dar esses dados. Eu consigo daí criar uma curva contínua a partir desses dados discretos que eu tenho. Eu sei que a gente tem pouco tempo, então eu queria deixar meu contato aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, fique à vontade em entrar em contato comigo aqui. Ok, Thiago, muito obrigado pela palestra, pela mini palestra. Pessoal, eu não sei se vocês notaram, mas vocês fazem, né? O Thiago está fazendo uso
da matemática, assim, de ferramentas da matemática que vocês estudaram ao longo de todo o curso de graduação em matemática. Então, começa lá com a parte de modelagem, né? Então, ele tem que prever um modelo que descreve isso. Então, esse modelo, ele é descrito por uma função. Obviamente que não é uma função tão simples como uma função do primeiro grau, lá, uma polinomial do primeiro grau ou do segundo grau. Ela acaba sendo uma função um pouco mais elaborada pela quantidade de variáveis que ele vai estudar. E ele utiliza ferramentas matemáticas que nos permitem, no caso dele, identificar ali pontos onde você tem mudança de sentido de voo, né? Então, no momento em que o drone decola, na hora que ele vai aterrissar, no momento de viagem de cruzeiro, então fazendo uso de ferramentas matemáticas como a derivada. E aí ele cai numa situação, obviamente, que o que ele tem, né, o que ele tem disponível, o que os controles dele ali fornecem para ele, não são dados contínuos, são dados discretos. E aí, nessa situação, ele precisa fazer uso de ferramentas numéricas para poder resolver o problema. Então, de fato, ali, quando ele disse, estou fazendo a integral da energia potência pelo tempo, né, Thiago? E, de fato, se você estudar um pouco de física ali, o produto entre energia, potência e tempo nos dá como grandeza a energia. É isso aí, pessoal. Thiago, muito obrigado pelo esclarecimento, pela ajuda. Muito sucesso no seu doutorado. Espero que em breve termine a loucura. Mas é uma fase muito gostosa. Tenho saudades da minha época de doutorado também. Com certeza. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.